Olá, irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor. Para nossa meditação neste dia, desejo ler dois versículos no Novo Testamento. O primeiro se encontra em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, Hebreus 10:34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Observam estas palavras do apóstolo Paulo novamente, queridos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Notoriamente, é uma palavra dirigida aos crentes. Os irmãos acham que somente os não salvos ficam focados somente no secular, no material, naquilo que é terreno? Já ouvi um pastor em programa de TV dizendo que devemos colocar Deus na parede para conseguir o que desejamos. Olha, isto é um verdadeiro absurdo, um assinte, uma agressão, digo mais, uma verdadeira blasfêmia. Já ouvi outros pregadores dizendo que temos autoridade suficiente dada por Deus, assim devemos saquear os céus. Queridos irmãos, Deus é soberano. Não podemos manipular Deus, porque Deus não aceita recompensas. Observe a leitura de Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Portanto, subornar Deus, pressionar Deus não funciona, querido. Ele é soberano. Por favor, não perca seu tempo assistindo pregadores manipuladores que focam suas mensagens só em cima do dinheiro. Eles não estão comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus. São mercenários, agentes do diabo que foram levantados para trazer confusão. Torcem as escrituras sagradas no afã de se enriquecerem, levando os incautos, milhares deles, à desilusão, ao engano e, por fim, à perdição eterna, pois ficaram focados apenas no que é material e não na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Não querem mais ouvir mensagem sobre o pecado, sobre a graça, sobre o arrependimento e sobre a restauração da vida. Gostam de ouvir mensagens sobre a prosperidade do crente. O mais importante é o sucesso para esses, ser alguma coisa na vida, possuir bens terrenos. O grande perigo desses pregadores e seus ouvintes é que se esquecem da advertência de Jesus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O coração é a sede dos nossos valores.
A preocupação de Jesus não é com o tesouro, mas com o nosso coração, com a nossa essência, porque o nosso coração segue aquilo que nós tomamos como nosso tesouro, ou seja, aquilo que nós supervalorizamos, as nossas preciosidades. Não se preocupar com a sua salvação, com as coisas espirituais, só com o material, é a maior loucura humana. Em Mateus 6,19, Jesus fala que ladrões poderão assaltar o patrimônio das pessoas e a ferrugem podem destruir os seus móveis. Observem, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Na Europa e Estados Unidos existem castelos, mansões que os donos que amaram tanto a opulência, o luxo, a glória, simplesmente abandonaram tudo porque viram ali fantasmas, espíritos de mortos. Assim tem medo de ocupá-los e não consegue vender esses imóveis encalhados, pois levam a fama de mal assombrados. Em outras palavras, o diabo tomou posse ou tomou de conta daquilo que tanto amaram e hoje é covil, morada de espíritos malignos. Não só castelos, mas milhares de mansões em áreas urbanas e em belíssimas fazendas mundo afora. Vamos ao nosso texto proferido pelo apóstolo Paulo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo fala que somos miseráveis se esperamos em Cristo só nesta vida. O homem sem Deus, que a Bíblia o denomina como ímpio ao morrer, vai como nasceu, sem levar o que ajuntou com tanta ambição na terra. Às vezes subornou, roubou, defraudou, pisou no pobre para enriquecer e nada leva para a eternidade. Como nós presenciamos aí nos últimos anos aqui no Brasil mesmo, entre autoridade, entre políticos. Estas pessoas, quando deixarem esta terra, irão morrer como miserável. E, na verdade, somos miseráveis se acreditarmos que nossa vida se resume a esta terra apenas. Assim, se apeguem muito no cuidado de sua alma, queridos, na salvação de suas vidas. Não se esqueça, meu irmão, que a vida humana é passageira, portanto, é uma atribuição temporária. O salmista orando, ele fez essa declaração: Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que a minha vida está indo embora. Salmo 39, 4. A Bíblia está cheia de textos que ensinam a respeito da natureza breve e transitória da vida na terra. A vida é descrita na Bíblia como uma neblina, também como um corredor rápido, como um sopro e um fio de fumaça. Um dos amigos de Jó, Bildade, disse uma verdade: nossos dias sobre a terra são tão transitórios
como uma sombra. Jó 8:9. Quando vejo, queridos, uma pessoa famosa, rica, influente, poderosa, morrendo, não tem como não pensar, bem, aqui essas pessoas tiveram uma vidona, mas certamente pouco fizeram em favor de suas vidas espirituais. Não investiram nas coisas de Deus, ou melhor, nem pensaram em Deus. Estiveram envolvidos no sucesso em suas conquistas, e muitos deles até desdenharam de Deus, blasfemaram, duvidaram que existisse vida depois da morte. Agora, mortos, tiveram que encarar a dura realidade. Sim, tudo que a Bíblia diz é a verdade. Estão vendo isso? Agora, onde estão, não tem mais volta e nem mesmo a possibilidade de se arrependerem. Tarde demais. Querido irmão, você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado apenas naquilo que se vê. Invista seu tempo, sua vida em como agradar a Deus. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na terra como ele a vê. Davi orou. Então, finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Salmo 39:4. A Bíblia usa termos para os cristãos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever a nossa breve estadia na terra. O salmista disse: viverei poucos anos aqui na terra, Salmo 119:19. E Pedro replicou: se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na terra. Como residentes temporários na terra. 1 Pedro 1:17. A nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é o céu. Quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. Tiago diz que a nossa amizade com o mundo, ou seja, aceitar o pecado, nos constituímos inimigos de Deus. Tiago 4:4. Paulo ensina que as coisas que você vê ao seu redor, por exemplo, são temporais, mas as coisas de Deus, ou aquelas que você não está enxergando, são eternas, e essas devemos buscar. 2 Coríntios 4:18. Querido, invista a sua vida em Deus. Viva Deus integralmente. Abrace a sua fé, o Evangelho de Cristo. O fato é que a terra, por não ser o nosso lar definitivo, explica perfeitamente porque os seguidores de Jesus Cristo experimentaram dificuldade, aflições e até rejeições neste mundo. Depois você lê João capítulo 15, do 18 ao 19, João 16:20 e o versículo 33 também. Paulo foi fiel e mesmo assim ele acabou, como diz a Bíblia, em uma prisão.
João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinham e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. A terra não é o nosso lar, querido. Não é o lar definitivo do cristão. Somos criados para algo muito melhor, superior. Um peixe, ele nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá, querido, plenamente satisfeito na terra, porque foi feito para algo melhor e maior. Você já tem momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Isso é glorioso, é maravilhoso, não é mesmo? Por isso Paulo disse, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mais do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é apenas as coisas aqui nesta terra, o sucesso popular, como o mundo determina e prescreve. Lembra-te que, aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, sucesso e poder nesta vida, mas os que trataram esta vida como uma atribuição temporária. Como disse Pedro, serviram fielmente ao Senhor, aguardando a recompensa que lhes foi prometido na eternidade. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, diz que todos estes morreram pela fé. Muitos não receberam todas as coisas que sonharam ou pediram a Deus, mas enxergaram o futuro de glória. Sabiam que eram visitantes e estrangeiros na terra e estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Basta ler os versículos do 13 ao 16 de Hebreus 11. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê mais do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. São palavras de Paulo em 2 Coríntios 4, 18. Encerrando, queridos, para Paulo, se os crentes esperam de Cristo somente bênçãos para esta terra, para esta vida física, eles são os mais miseráveis de todos os homens. E miseráveis se referem à mediocridade do pensamento terreno, de ficar focado somente nas coisas temporais da terra. Temos que estar preparado para subir, para tomar posse da coroa da nossa casa celestial em Cristo Jesus. Amém? Vale a pena servir a Jesus. Ser fiel, querido, e fiel até a sua morte. Oremos. Pai querido, conhecendo a tua bendita palavra, tratamos esta vida terrena como apenas uma atribuição temporária, como disse o apóstolo Pedro, e assim também como Paulo podemos dizer que fixamos os olhos não naquilo que se vê,
mais do que não se vê, aleluia, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Portanto, Pai querido, ajuda-nos a fazermos este investimento, investir nas coisas espirituais, investir no bem-estar da nossa alma em Cristo, de viver uma vida focada na Tua palavra, nos Teus ensinos, de trabalhar também em prol da expansão do Teu reino, da salvação das almas. Pai querido, obrigado por Tua imutável e gloriosa palavra. É o nosso prazer lê-la diariamente. Ela nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho da vitória, o caminho que leva aos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço fraterno, que Deus abençoe ricamente a sua família e o seu lar.